No princípio, antes que existisse luz, som ou vida, só existia Deus. A terra era um lugar sem forma, vazio, mergulhado numa escuridão total, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como um artista preparando sua tela para a maior obra de todas. Então, a voz de Deus ecoou pela imensidão: haja luz. E a luz surgiu, separando as trevas e marcando o primeiro dia da criação. Em 6 dias, Deus organizou o universo. Ele separou o céu das águas, fez a terra seca aparecer e ordenou que ela se cobrisse de plantas, árvores e frutos de todos os tipos. Criou o sol, a lua e as estrelas para marcarem o tempo. Encheu os mares com peixes, o céu com pássaros e a terra com animais selvagens e domésticos. Tudo o que ele fez era bom, perfeito e vivia em harmonia. Mas a obra-prima ainda estava por vir. Deus decidiu criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele pegou o pó da terra e com suas próprias mãos moldou o corpo do primeiro homem. Depois, soprou em suas narinas o fôlego da vida. O corpo ganhou ar, o coração começou a bater e os olhos se abriram. Assim nasceu Adão. Quando Adão abriu os olhos, ele se viu num mundo novo e vibrante de cores, sons e vida. Deus o colocou num jardim especial, o Éden, um lugar de beleza indescritível. Árvores carregadas de frutos, flores coloridas, rios de água cristalina e animais de todas as espécies convivendo em paz. O Éden era o paraíso, o lar perfeito para o homem. Adão recebeu uma missão: cuidar daquele jardim. Ele deveria cultivar a terra, zelar pela natureza e dar nome a todos os animais. Imagine a cena: leões, pássaros, peixes, todos os seres vivos passando diante dele. E Adão, com a autoridade que Deus lhe deu, nomeando cada um. Ele era o guardião da criação. Porém, mesmo cercado por tanta beleza e vida, Adão estava só. Não havia entre todas as criaturas uma companheira que fosse como ele. Deus viu isso e disse: não é bom que o homem esteja só. Então fez Adão cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e a partir dela formou a mulher. Quando Adão acordou e viu Eva, ele a reconheceu imediatamente. Ela não era apenas mais uma criatura, era osso dos seus ossos e carne da sua carne. Alguém que o completava. Eva era sua parceira, sua companheira, feita especialmente para ele. Juntos, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia no Éden. Eles conversavam, exploravam o jardim e desfrutavam de uma comunhão direta com Deus. Ali não existia medo, dor ou tristeza. Deus lhes deu liberdade total com apenas uma única regra, um único limite: não comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que estava no centro do jardim. Deus os avisou com amor. Se comessem, morreriam. Era um teste de confiança e obediência. Mas um dia a serpente, a mais astuta das criaturas, se aproximou de Eva com palavras enganosas. Ela plantou a dúvida no coração da mulher. É verdade que Deus disse para não comerem de nenhuma árvore do jardim? Ela perguntou. E depois mentiu, dizendo que se eles comessem, não morreriam, mas se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. O fruto parecia delicioso, bonito de se ver e prometia sabedoria, e Eva cedeu à tentação. Ela estendeu a mão, pegou o fruto e comeu. Depois ofereceu a Adão, que estava com ela,
e ele também comeu. Naquele exato momento, algo se quebrou. A inocência se foi. Os olhos deles se abriram, mas não para uma sabedoria divina. Eles se deram conta da própria nudez e sentiram vergonha, uma emoção que nunca tinham experimentado. Correram para costurar folhas de figueira e se cobrir. Quando ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim, na brisa do fim do dia, em vez de correrem ao seu encontro como sempre faziam, eles se esconderam. O medo havia entrado no mundo. Deus chamou: Adão, onde você está? Não porque não soubesse, mas como um convite ao arrependimento. Adão, com medo, respondeu que se escondeu porque estava nu. A pergunta de Deus foi direta: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu o proibi de comer? Em vez de assumir a responsabilidade, Adão culpou Eva, e Eva, por sua vez, culpou a serpente. A comunhão perfeita havia sido quebrada pela desobediência e pela culpa. Então Deus declarou as consequências daquela escolha. A serpente foi amaldiçoada. Para Eva, haveria dor no parto e um relacionamento de conflito com o marido. Para Adão, o trabalho se tornaria árduo. A terra, que antes dava frutos com facilidade, agora produziria espinhos e exigiria suor para ser cultivada. E a consequência final para a humanidade foi a mortalidade. Você é pó, e ao pó voltará. Mas mesmo em meio ao julgamento, Deus mostrou seu amor. Ele mesmo fez roupas de pele para Adão e Eva, cobrindo a vergonha deles. Foi o primeiro ato de provisão e sacrifício depois da queda. Por causa da desobediência, eles não podiam mais ficar no paraíso. Foram expulsos do jardim do Éden. Deus colocou anjos, querubins e uma espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida, impedindo que a humanidade vivesse para sempre num estado de pecado e separação. Fora do Éden, a vida era completamente diferente. Agora existia trabalho duro, dor, perigos e as dificuldades de um mundo que já não era perfeito. Adão trabalhou a terra com esforço e Eva enfrentou as dores da maternidade. Eles tiveram filhos, Caim e Abel. Mas a semente do pecado já estava plantada no coração humano. Adão testemunhou a primeira tragédia familiar quando Caim, movido pela inveja, matou seu próprio irmão Abel. E Adão viveu 930 anos. Ele viu sua família crescer, a humanidade se espalhar pela terra e também viu o sofrimento e a morte se tornarem parte da experiência humana. A queda havia trazido consequências que se estenderiam por todas as gerações. A história de Adão é a história do início de tudo. É a história da criação perfeita, da liberdade de escolha, da queda e de suas dolorosas consequências. Mas, acima de tudo, é o início da longa jornada da humanidade em busca de redenção, de voltar para a presença de Deus, mesmo com o erro. Deus nunca abandonou sua criação. E a promessa de um Redentor já ecoava como uma esperança para o futuro. A vida de Adão nos lembra que fomos criados com propósito e amor, mas também que nossas escolhas têm poder. É uma história sobre criação, queda e, finalmente, sobre a esperança de restauração que atravessa toda a Bíblia. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa jornada pelas origens da humanidade, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias.